Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 16 de maio. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em João, capítulo 16, versículos do 5 ao 11, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Perdão. Queridos irmãos e irmãs, nós continuamos no discurso de despedida de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai voltar para aquele que o enviou, o Pai. E dizendo isso, Jesus também fala para os seus discípulos: Vocês nem me perguntam para onde eu vou? Vocês nem sequer me perguntam para onde eu vou? Eu estou aqui me despedindo de vocês, mas vocês nem perguntam para onde eu vou. Mas, porque eu disse isto, a tristeza, veja, a tristeza encheu os vossos corações. Sim, a partida de Jesus, a morte de Jesus, foi causa de tristeza para os discípulos. Os discípulos não souberam reagir diante da morte de Jesus. Sim, porque tinham acreditado em Jesus, colocaram a sua fé, a sua confiança, a sua esperança no Senhor, e com a sua morte, isso mexeu muito com eles. Foi muito difícil para os discípulos. Mas Jesus vai dizer: olha, mas se eu não for, o Espírito Santo não vem. O defensor não vem, né? O Paráclito não vem. Ele só vem se eu for. Então é bom para vós que eu vá. É bom para vós que eu parta. É claro que naquele momento talvez os discípulos não estivessem compreendendo, né? Não estivessem compreendendo. Mas o defensor, o defensor, ele que vai ser enviado por Jesus junto ao Pai, é o Espírito, como nós escutamos esses dias, né? É o Espírito da verdade que conduz a toda a verdade. É o Espírito Santo que é força. É o Espírito Santo que, como Jesus está dizendo aqui, que demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. Veja, meu povo, com a ascensão de Jesus, o que nós vamos celebrar daqui a uns dias, e com a descida do Espírito Santo. Com a descida do Espírito Santo, nós entramos na era do Espírito. Nasce a igreja, manifestada ao mundo pelo Espírito Santo. O Espírito que será a alma da igreja, que conduzirá a igreja, que assistirá a igreja, que inspirará a igreja, que conduzirá a igreja no caminho da verdade, no caminho de Jesus, na palavra de Jesus, que vai conservar na igreja a fé verdadeira. Veja, meu povo, olha que promessa. A ação, a presença e a ação do Espírito Santo na vida da igreja, na vida dos apóstolos. E Jesus aqui fala de três coisas. Jesus aqui fala de três coisas. Primeiro, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. Ele explica, né? O pecado, porque não acreditaram em mim. Este é o grande pecado. Não crer em Jesus. A gente olha hoje, quantas pessoas hoje ainda não acreditam em Jesus.
Falta o quê? A ação do Espírito Santo. É Ele que convence do pecado. É Ele que move as consciências. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem acerca do pecado, né? E faz o homem de descrente a crente. Ele torna o descrente um crente. Um homem e uma mulher de fé em nosso Senhor. Então veja, a justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Veja, Jesus aqui já está falando da vitória. A nossa vitória, a vitória dos discípulos, dos apóstolos, a vitória da igreja. Meu povo, é uma coisa que muitas vezes nós nos esquecemos. O chefe deste mundo já está condenado, acabou. Eu sei que ele age, ele é o chefe deste mundo, ele age como tem agido neste mundo de trevas, neste mundo de pecado, querendo desviar os filhos de Deus dos caminhos do Senhor, querendo fazer com que os filhos de Deus voltem ao pecado. Ele é o tentador. Mas, como diz São Pedro, né? O diabo, ele vos rodeia como leão, a ponto de querer devorar-vos, mas resisti-lhes firmes na fé, e ele fugirá de vós. Aquele que está em nós e dentro de nós, Espírito Santo, ou melhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é maior do que ele. Ele já está derrotado, ele já está condenado. Então, olha só, já temos a vitória, mas não uma vitória sem luta. Temos que lutar ainda. Temos que continuar a luta. Temos que continuar o combate. Combater o bom combate da fé até o fim, porque, como diz Jesus, quem perseverar até o fim será salvo. É isso. Então, que o Espírito Santo desde já venha sobre nós. Estamos nos preparando para Pentecostes, mas que hoje já seja Pentecostes na minha vida, na sua vida, que nós vivamos o senhorio de Cristo, que nós vivamos a amizade com Jesus, que nós vivamos a sua palavra e sejamos fiéis. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.